Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E esse é o segundo e último simulado para o processo seletivo simplificado para a rede estadual de São Paulo para os anos iniciais, Banca Vunesp. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Lembrando que o link com o material que será apresentado ficará na descrição do vídeo para download gratuito. São 7 questões aí misturando a parte geral comum, também com a parte específica. Todas essas questões retiradas do PSS da Banca Vunesp do ano de 2024. Então vamos lá para o simulado? Questão de número 1. Em sua introdução à Base Nacional Comum Curricular Brasil 2017, entre aspas, afirma de maneira explícita o seu compromisso com a educação integral. Perceba, educação integral, não educação de tempo integral. Tem uma diferença aí. Isso significa que, conforme a perspectiva assumida no documento, a educação básica que vai desde a educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental, anos finais do ensino fundamental e ensino médio, seria a alternativa A, visar a formação e ao desenvolvimento humano global, rompendo com visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual ou a afetiva. Seria a alternativa B ser conduzida em sua totalidade em escolas de tempo integral. Perceba, há uma diferença entre educação integral e escola de tempo integral, em que as crianças e adolescentes se encontrem protegidos para crescer. No estado, temos as escolas PEIs, que é o projeto de educação integral. Será que elas só servem para proteger? C. Cumprir os papéis tradicionalmente atribuídos às famílias, zelando pelo bem-estar físico e emocional do alunado? Então agora vai ter uma troca de papéis? Não tem uma parceria com a família? D. Contemplar uma formação cognitiva, emocional e espiritual pautada em valores cristãos de bondade, solidariedade e respeito a Deus? Mas a educação não é laica? Ou seria a alternativa E, integrar de modo bem-sucedido a totalidade do alunado ao mercado de trabalho a partir de uma formação técnica eficaz? A educação é apenas para formar cidadãos para o mercado de trabalho? A resposta correta da questão de número 1 é a letra A de amor, visa a formação e ao desenvolvimento humano global, ou seja, o integral do sujeito. Portanto, educação integral forma como um todo, rompendo com visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual ou afetiva. Na BNCC, educação integral é o mesmo que formação humana global, que vai formar o cidadão, tanto nas suas dimensões cognitiva, social, emocional, física, ética, cultural, e tudo articulado, não é fragmentado, dividido. A ideia é romper com o reducionismo, só conteúdo ou só afeto, e desenvolver competências gerais do estudante de modo integrado. É o mesmo conceito que está preconizado lá no currículo paulista. Por que as outras estão erradas? A B. Confunde educação integral com escola de tempo integral. Tempo ampliado é diferente do requisito ser sinônimo, ou seja, ampliar o tempo nem sempre vai garantir a formação global daquele estudante. C. A escola não assume papéis das famílias, a corresponsabilidade, a parceria, não substituição. A D está errada porque a educação, não só na BNCC, mas na Constituição Federal, na LDB, diz que a educação é laica. E empregabilidade é consequência possível, mas não reduz a educação à formação técnica para o mercado. É uma visão estreita, contrária ao enfoque da educação integral.
Portanto, a resposta correta da questão de número 1 é a letra A de amor. Questão de número 2. As competências cognitivas são um dos aspectos fundamentais das matrizes de referência para avaliação no âmbito do Sistema de Avaliação de Regimento Escolar do Estado de São Paulo, SARESP. De acordo com o documento básico dessas diretrizes São Paulo 2009, tais competências podem ser classificadas em 3 grupos, referentes aos seguintes esquemas. Esse tipo de questão já caiu no concurso lá de 2023, caiu no PSS, e o Estado adora cobrar questões envolvendo o documento sobre o SARESP. Então, quais seriam essas competências dos 3 grupos? Seria a alternativa A, linguístico, matemáticos e estéticos, B, anômicos, heterônomos e autônomos. Seria a alternativa C, racional, emocional e moral. Seria a alternativa D, representativos, procedimentais e operatórios. Ou seria a alternativa E, sensório-motor, pré-operacional ou operatório formal. Aqui já misturou com Piaget. Mas a resposta correta da questão de número 2, envolvendo o SARESP, é a letra D de dado, representativos, procedimentais e operatórios. As matrizes de referência do SARESP reconhecem que as competências cognitivas não se resumem a memorizar conteúdos, mas se organizam em 3 grupos de esquemas cognitivos, ou seja, da construção da inteligência, do saber, do conhecimento, que traduzem diferentes formas de mobilizar o conhecimento. 1. Esquemas representativos. O que é isso? Dizem respeito à capacidade de identificar, observar, localizar, descrever, reconhecer, representar informações. Envolve operações mais ligadas à leitura de dados, imagens, gráficos, textos e à compreensão inicial dos fenômenos. Ou seja, é aquilo que precisa ser visto, é palpável, ter aquela primeira apresentação. 2. Esquemas procedimentais. Relacionam-se ao modo de realizar transformações, manipulações, incluem procedimentos, classificar, ordenar, seriar, mediar, interpretar, calcular e aplicar métodos a que o estudante precisa usar o conhecimento de forma prática e sistemática. Então, o representativo, como o próprio nome diz, é apresentar aquele conteúdo, aquele objeto, aquele estudo de caso. E os esquemas procedimentais é botar a mão na massa. Esquemas operatórios envolve o depois, envolve o raciocínio mais complexo, que exige a coordenação dos esquemas anteriores para análise, avaliação, generalização, elaboração de hipóteses, resolução de problemas e justificativas. Esse nível reflete pensamentos mais elaborado e crítico, articulando estratégias e julgamentos a partir daqueles dados coletados, aquela primeira representação, depois que colocou ali a mão na massa, ele vai ter uma nova ressignificação aquele conteúdo, aquele conhecimento adquirido. Portanto, a alternativa correta é a D. Já as outras alternativas estão erradas porque A reduz a classificação a áreas de conhecimento, como linguística, matemática e afins, que não correspondem aos esquemas cognitivos. B utiliza termos de natureza moral, sem relação com a taxonomia do SARESP. C mistura dimensões diferentes, racional, emocional, moral, que não são categorias cognitivas do documento. E a E refere-se aos estágios de desenvolvimento cognitivo do Piaget, que eu havia até comentado, que não é referencial adotado no documento do SARESP. Portanto, a resposta correta da questão de número 2 é a letra D de dado. Questão de número 3. Assinale a alternativa correta quanto à criação e ao funcionamento de grêmios estudantis de acordo com a lei número 15.667/2015. Seria a alternativa A, Assembleia Geral de Estudantes. Necessária a criação do grêmio, deverá ser exclusivamente convocada pelo diretor da escola. Exclusivamente, quando tem uma palavra muito limitante, excludente,
em alguma alternativa de alguma prova da VUNESP, pode ter certeza que a alternativa está errada. B. Os estabelecimentos de ensino deverão assegurar ao Grêmio Estudantil o acesso de seus representantes a todas as dependências da instituição. C. Fica assegurada a participação de estudantes do ensino fundamental nos grêmios estudantis, desde que aprovada pelos membros do ensino médio. Então, os estudantes do ensino médio precisam aprovar se o ensino fundamental terá grêmio estudantil ou não, vai participar do grêmio da escola? Claro que não. D. Quando criado mediante edital de autoria da diretoria de ensino, o grêmio dispensa a eleição de representantes? Ou seria a alternativa E? Fica assegurada a circulação de jornais e publicações dos grêmios estudantis, mas vetadas a alocação e a distribuição de cartazes e panfletos. Então, só jornais, outro tipo de representação das informações do Grêmio não pode? A resposta correta da questão de número 3 é a letra B de bola. Os estabelecimentos de ensino deverão assegurar ao Grêmio Estudantil o acesso de seus representantes a todas as dependências da instituição, conforme o artigo 6º da Lei 15.667/2015. É importante ler essa lei, ela é curtinha e foi cobrada no concurso, no PSS do ano passado e com certeza será cobrada nesse ano de 2025. Porque as outras alternativas estão erradas. A Assembleia pode ser convocada por diretoria de ensino, diretor, alunos com abaixo-assinado de 5%, ou a APM, que é a Associação de Pais e Mestres. Portanto, não é exclusivo do diretor. E essa informação está lá no artigo 3º. A C é falsa. A lei assegura Grêmio para o fundamental e médio, sem subordinar a participação do fundamental à aprovação do ensino médio. Isso vocês encontram no artigo 1º. A D é falsa. Havendo edital, inclusive da diretoria de ensino, a Assembleia define a realização da eleição, ou seja, a diretoria de ensino pode lançar o edital, mas não desobriga a realização da eleição. E E, falso, a lei assegura a livre alocação e circulação de cartazes, panfletos, jornais e publicações. Isso vocês encontram lá no artigo 6º, inciso 2. Portanto, a resposta correta da questão de número 3 é a letra B de bola. Questão de número 4. Em consonância com o objetivo de dar continuidade ao processo de efetivar uma educação cada vez mais inclusiva e equitativa, a Política de Educação Especial do Estado de São Paulo, 2021, apresenta 10 diretrizes para que se caminhe em direção ao cumprimento da Agenda 2030 pelo Estado. Assinale a alternativa que identifique e descreve corretamente uma dessas diretrizes. Inclusive, aqui no canal tem uma aula, na verdade um simulado, só sobre esse documento em relação à Política de Educação Especial do Estado de São Paulo. Então, vamos lá. Qual alternativa que identifique e descreve corretamente uma dessas diretrizes, uma dessas 10? Seria a alternativa A, cultura inclusiva, fomento de uma cultura inclusiva das escolas, de formas que os espaços escolares estejam prontos a acolher todos os estudantes, independente de deficiência ou não. B. Ensino especial, inclusão de todos os estudantes com transtornos globais de desenvolvimento em escolas especiais, garantindo o atendimento às suas necessidades específicas. E o ensino regular, aonde fica aqui? A B não é. C. Extinção do atendimento educacional especializado, gradual descontinuação do AEE em direção a uma educação efetivamente inclusiva nas escolas regulares. Não, o atendimento educacional especializado, ele não substitui as escolas regulares. Esse atendimento acontece dentro da escola regular. É uma colaboração, uma parceria, então a C não é. D. Ensino especializado, garantia de que os alunos com deficiência sejam atendidos por professores especializados e não pelos professores regentes das classes comuns. Não, preferencial é escolas regulares, mas existem
algumas exceções, dependendo da deficiência que aquele estudante só consegue atendimento 100% no ensino especializado, mas são exceções, dependendo da deficiência, tá? E redução do tempo de escolaridade, obrigatoriedade de escolarização de crianças com deficiência limitada ao ensino fundamental, visando a redução nos índices de evasão. Existe também exceções que pode reduzir o tempo dependendo da deficiência, mas são exceções. Portanto, a resposta correta da questão de número 4 é a letra A de amor, cultura inclusiva, fomento de uma cultura inclusiva nas escolas, de forma que os espaços escolares estejam prontos a acolher todos os estudantes. Uma das diretrizes da Política de Educação Especial do Estado de São Paulo 2021 é justamente o fomento de uma cultura inclusiva nas escolas. Isso significa que a instituição escolar deve estar preparada para acolher todos os estudantes, independentemente de suas condições, garantindo respeito às diferenças e oportunidades de aprendizagem para todos. E por que as outras questões estão erradas? A B defende a segregação em escolas especiais. A política atual não reforça a exclusão, mas sim a inclusão em classes comuns. C é incorreta, pois não há descontinuação do atendimento educacional especializado. Pelo contrário, busca-se ampliá-lo. A D também está incorreta, porque não se trata de substituir o professor regente por um especialista, mas de promover um ensino colaborativo. Portanto, os dois juntos, articulando os dois profissionais. E aí é equivocada, já que não se reduz a escolaridade de estudantes com deficiência. O objetivo é garantir a permanência, conclusão e acesso a todas as etapas de ensino. Mas, pela Constituição, tem um adendo dependendo da deficiência, tá? Isso aqui não entra no mérito das diretrizes da Política da Educação Especial do Estado de São Paulo, mas só a título de informação. É algo muito específico, dependendo da deficiência, tá? Não são todos os casos que se reduz aí a escolaridade, o tempo, ok? Portanto, a resposta correta da questão de número 4 é a letra A de amor. Agora vamos para as questões da parte específica para os pedagogos. Questão de número 5, Ferreiro, 2013. Entende que a escrita alfabética ajuda as crianças a operarem uma passagem no modo de se lidar com a oralidade. Trata-se da passagem do saber fazer no plano da ação verbal, ao pensar a respeito dos elementos do produto dessa ação verbal. Isso equivale à transformação da linguagem de instrumento de ação em: seria a alternativa A, prática normativa, B, conteúdo curricular, C, fenômeno intuitivo, D, objeto de reflexão ou E, norma oculta. Quando eu penso na questão do saber fazer, do pensar a respeito, eu estou pensando, eu estou refletindo. Quais das alternativas tem a palavra reflexão? É a letra D, né, gente? Portanto, a resposta correta da questão de número 5 é a letra D. Mesmo que você não lembre o conceito, pega a pergunta e liga aqui com os verbos e bate aqui com a alternativa também, né? Segundo Emília Ferreiro, 2013, ao aprender a escrita alfabética, a criança deixa de apenas usar a linguagem como instrumento mediato de ação, falar para agir, e passa a refletir sobre a própria linguagem. Nesse processo, a linguagem deixa de ser apenas meio de comunicação e se transforma em objeto de reflexão, permitindo que a criança pense sobre os sons, as letras, as relações entre fala e escrita e as regras que estruturam o sistema. As outras alternativas estão erradas porque a prática normativa reduz a escrita a um conjunto de regras, o que não é o enfoque de Ferreiro. B, conteúdo curricular, trata da organização escolar, não do processo cognitivo da criança, do ato de ler e escrever. C, fenômeno intuitivo, está errado porque Ferreiro ressalta
a construção ativa e consciente, não apenas uma intuição. E a alternativa A está errada porque refere-se a uma variedade linguística específica, não ao processo de reflexão sobre a linguagem. Portanto, a resposta correta da questão de número 5 é a letra D de dado. Questão de número 6. Leia o excerto, que é certo, trecho da obra a seguir, extraído de Cesaron 2015. Entre aspas, denota a intenção do professor em possibilitar o papel ativo de seu aluno na construção de entendimentos sobre os conhecimentos científicos. Por esse motivo, caracteriza-se por ser uma forma de trabalho que o professor utiliza na intenção de fazer com que a turma se engaje com as discussões e, ao mesmo tempo, que travam contato com fenômenos naturais, pela busca de resolução de um problema. Exercitam práticas e raciocínios de comparação, análise e avaliação bastante utilizados na prática científica. Nessa passagem, a autora descreve o que entende como abordagem didática. Daí o que completa aqui essa abordagem didática? Seria a alternativa A da interdisciplinaridade, B do ensino híbrido, C do estudo do meio, D da sala de aula invertida ou E do ensino por investigação. Se Cesaron trata do conhecimento de ciências nos anos iniciais e ciências tratamos de fenômenos naturais, de investigação. Então, qual a alternativa que casa aqui? É a alternativa E, do ensino por investigação, porque a descrição cita aluno ativo, engajamento em discussões, contato com fenômenos naturais, busca de soluções para problemas, exercício de comparar, analisar e avaliar exatamente os pilares do ensino por investigação em ciências. Porque as outras alternativas estão erradas. Interdisciplinaridade, integrar áreas, mas não implica necessariamente investigação de problemas com práticas científicas. A B está errada porque o ensino híbrido mistura o online e o presencial e isso não está de acordo com a abordagem aqui da obra da Cesaron. C. Estudo do meio, saídas de campo, observação do entorno pode ser investigativo, mas não é isso que o texto define. O estudo de meio vai casar principalmente em geografia, em história, ciências, palavra-chave, investigação. E a D está errada, sala de aula invertida, porque traz o conceito, de trazer o conteúdo antes e na aula, na sala, a prática. Também é uma estratégia de organização, mas não é um sinônimo de investigação científica. A investigação também pode ser feita por outros gerenciamentos aí de didática, de organização aí de sala, ok? Portanto, a resposta correta da questão de número 6 é a letra E de escola. Antes de respondermos a última questão do nosso simulado, lembrando que a prova do PSS aqui para o estado de São Paulo já é no próximo domingo, eu tenho a minha apostila completa para os anos iniciais, valor R$ 25,00, em PDF. Se você acha que não dá tempo ou quer fazer uma revisão também, eu tenho a minha apostila com 96 questões inéditas, com gabarito, com comentário, também para os anos iniciais, valor R$ 20,00. Ficarão os links lá do site da Hotmart para você adquirir, beleza? Então vamos lá para a questão de número 7. De acordo com Soares, 2020, qual é o objeto específico do processo de alfabetização? Seria a alternativa A fonética articulatória, B, a sintaxe, C, o sistema de escrita alfabético, D, a leitura, ou E, o significado. Se eu estou falando do objeto específico principal do processo de alfabetização, eu só posso colocar a alternativa C, o sistema de escrita alfabético. Para Soares, alfabetizar é levar o aluno a apropriar-se do sistema de escrita alfabético e suas conversões ortográficas. Letramento é outra coisa, diz respeito aos usos sociais da leitura e da escrita, ou seja, o sistema de escrita alfabético é a decodificação. Já
o letramento é o uso social dessa decodificação, porque as outras alternativas estão erradas. A fonética articulatória é meio para a consciência fonética, não o alvo final. B. Sintaxe é conteúdo linguístico mais amplo, posterior, após a alfabetização. A D está errada porque é uma prática competente resultante do sistema de escrita alfabético. E a E está errada porque o significado pertence à compreensão semântica, campo do letramento, e não ao núcleo da alfabetização. Ou seja, eu leio, eu tenho o significado, eu tenho a interpretação, e isso veio do letramento e não da escrita alfabética. Portanto, a resposta correta da questão de número 7 é a letra C de casa. Deixa aqui nos comentários quantas questões você acertou, se achou as questões fáceis ou difíceis. Bom, boa prova, até a próxima. Tchau!